Meus irmãos, então nós tivemos uma pausa aí, né, nos 5 ansiolíticos, 5 remédios que Jesus dá para a ansiedade, que Jesus nos ensinou. O pastor pregou o primeiro, lá na primeira semana de janeiro, que foi a valorização da vida. Por quê? Porque o mais importante é a vida, né? Às vezes, a gente reclama que não tem um sapato para usar, mas tem muita gente que não tem o pé. Às vezes, a gente reclama tanto e a gente não olha para o que a gente tem. O pastor ele trouxe uma tabelinha, né, do seguro DPVAT. É o DPVAT, pastor? Do seguro DPVAT. O quanto ele pagava. Pode deixar ele aqui. Já vai aprendendo a pregar. E o pastor trouxe essa tabelinha de quanto valia se você quebrasse um braço, se você amputasse um braço, né, num acidente, ou se você perdesse a sua vida. Porque no judiciário é assim que funciona, eles têm um valor, né, para colocar na sua vida. Mas o valor que Jesus deu à sua vida é muito maior do que qualquer dinheiro pode pagar. Afinal, o sangue de Deus, Jesus, encarnado, valeu a sua vida. Então, nós temos que valorizar a vida. Esse foi o primeiro ansiolítico, nós valorizarmos a vida. E hoje o segundo ansiolítico é contemplação da natureza. Foi muito de Deus, gente. O pastor dividiu, né, as 5 palavras. E aí ele me deu a segunda. E nessa mesma semana que ele me passou essa palavra, eu já tinha postado um story sobre esse versículo. Eu falei, nossa, é de Deus, né? Deus já tinha colocado esse versículo na minha vida. Esse versículo está lá em Mateus. A minha Bíblia nova da GVC Store, Bíblia Ilustrada. Ó o merchan. E hoje quem comprar livro da GVC Store, peraí, ó, vai ganhar um marca-texto pintado por mim, exclusivo, hein? Ó, só na GVC Store, hein? Mateus 6, versículo 26. Mateus 6, 26. Vai aparecer aqui? Isso aí, o pessoal que está no online vai conseguir acompanhar aqui com a gente. Aleluia. Diz assim. A minha versão é a NVT, tá? Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupa. No entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? O versículo fala por si só. Mas tem um dado muito interessante. Em 2017, saiu um estudo numa universidade inglesa. E esse estudo diz sobre o passarinhar. O passarinhar é você observar pássaros na natureza. Não vale em gaiola, tá, gente? O pássaro tem que estar livre. E aí, várias pessoas já fazem isso. Inclusive, muitos estrangeiros vêm para o Brasil para observar os pássaros daqui, porque a gente tem uma gama de espécies muito grande. E aí você pode ser com um binóculo, ou pode ser com uma câmera, ou com o seu celular. E aí eles filmam também, tiram fotos para catalogar, né, as espécies. Mas o interessante é você observar o pássaro, procurá-lo, né, ouvir o canto e observar ele mudando de uma árvore para outra, né? Estudos mostram que esse é o hábito
é um hábito muito saudável para você manter a sua mente saudável. Além disso, melhora o foco. Por quê? Porque você tem que olhar para lá, aí o passarinho virou, aí o passarinho... E você tem que estar atento, né? E você tem que silenciar as suas vozes. Você tem que desligar o celular ou deixá-lo no modo avião, porque você tem que estar atento aos pássaros. Mas o nosso Jesus já disse isso há mais de 2000 anos. Ele disse: observem os pássaros. Jesus já tinha dado esse ansiolítico para nós, antes mesmo da ciência e das pessoas praticarem, né, o passarinhar. Jesus já havia dito para nós: observem os pássaros, porque isso vai te acalmar. Porque se Deus cuida dos pássaros, por que Ele não vai cuidar de mim? Por que Ele não vai cuidar de você? E Deus criou o homem num jardim. Deus planta um jardim. E é muito interessante. Vamos comigo lá em Gênesis. É Gênesis 2, então é bem fácil de achar. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Diz assim, olha: o Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. A NVI vai trazer assim, árvores... aqui está a NVT também? Aqui está igual a mim. A NVI vai dizer assim, árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Irmãos, observem que, primeiro, Deus se preocupou na estética das árvores. Depois, no fruto que ela daria para a nossa saúde. Para nós captarmos a importância disso. Quando Deus estava criando as árvores, primeiro Ele se preocupa com a estética, para que você observe as árvores. Para que você olhe um ipê, gente. Eu amo ipê. A árvore ipê. Como Deus é maravilhoso. Em agosto, né, no inverno, quando as outras árvores estão murchinhas, o ipê está lá colorido. O Senhor se preocupou em fazer árvores lindas, árvores agradáveis aos olhos, para que nós contemplássemos essas árvores. Como Deus pensou em nós. Toda vez que eu chego, eu gosto muito da praia, e toda vez que eu observo o mar, eu falo: meu pai pensou em mim para fazer. Porque eu gosto tanto do mar. Deus pensou em mim. E como Ele me ama. Como Ele se preocupou comigo. Deus se preocupou em fazer árvores, para que nós observássemos essas árvores. Para que nós olhássemos essas árvores e tivéssemos prazer em olhar. Árvores lindas, árvores agradáveis aos olhos. E depois sim, árvores boas para alimento. Deus nos criou para o estilo de vida do jardim. Nós, né, infelizmente, acabamos fugindo desse estilo de vida do jardim por conta da urbanização, é claro, né? Não estou defendendo aqui que todo mundo tem que montar casinha no mato e morar lá, não. Mas nós precisamos desse ansiolítico. Periodicamente, nós precisamos observar os pássaros, observar as árvores, voltar para o estilo de vida do jardim. Outra coisa muito interessante é que o Senhor fez tudo em 7 dias, certo? 6 dias, né? E o que Ele fez por último, irmãos? O que Ele fez por último? Nossa, Ele fez o homem. E aí, quando Ele fez o homem, Ele fala: isso é muito bom. Ele olha para o homem que Ele fez e falou: isso é muito bom. E o que Deus fez depois de criar o homem? No 7º dia, Ele descansou. Mas Deus não se cansa, correto? A Bíblia fala que Ele não é homem para se cansar, para se fadigar. Ele não descansou, então, né? Aquele descanso de, ai, que canseira, nossa, fiz o mundo em 7 dias, em 6 dias, nossa. Deu muito trabalho fazer o mar, deu muito trabalho fazer a terra, deu muito trabalho. Não, Deus não se cansa.
Mas existe um outro tipo de descanso que nós temos. Às vezes você não está cansado fisicamente, né? Mas você quer se deleitar com alguma coisa. Você quer aproveitar alguma coisa. E esse foi o descanso de Deus. Deus criou o homem. Depois falou para ele: queridão, vem aqui. Senta aqui comigo. Vamos nos deleitar. Vamos aproveitar esse dia com toda a minha criação. Aí eu imagino, irmãos, essa conversa de Deus com Adão todos os dias. Se eu fosse Adão, eu perguntaria tanta coisa. Mas eu imagino Deus falando: olha, você está vendo o mar? Olha, eu fiz assim, assim, assim. Esse aqui é o limite, né? Eu coloquei limite no mar, a Bíblia fala disso. Você está vendo aquela árvore ali, ó? Ela vai dar fruto em tal tempo. E o fruto dela tem esse formato, essa cor. E depois ela dá essa... antes disso, ela dá esse tipo de flor. Deus fez o homem. E depois ele se deleitou com o homem nesse jardim. É por isso, irmãos, que nós precisamos nos sentar com Deus e contemplar a natureza. Diferente das antigas culturas, né? Que aí tinha o Deus Sol, tinha um monte de deuses, né? Baseadas na natureza. Mas a história conta de um rei maia. Há um registro de um rei maia que a cultura dele adorava o Deus Sol. Mas um dia, ele observando o Sol, ele falou assim: não, peraí. Se o Sol existe, então alguém tem que ter criado o Sol. Porque para eles, né, o Deus maior era o Sol. Mas ele pensou: bom, se o Sol existe é porque alguém criou o Sol. Ele falou assim: eu vou adorar a esse Deus que criou o Sol. Não sei se os irmãos sabem, os maias, eles viviam ali na região do Peru. Então, é bem longe de Israel, né? Do povo de Deus. Mas através da natureza, esse homem chegou a Deus. Porque ele começou a adorar o Deus Criador do Sol. E nós conhecemos esse Deus Criador. Nós temos o privilégio de conhecer esse Deus que criou os céus, a terra e o mar. Salmos 19, Davi vai dizer assim: os céus manifestam a sua glória e o firmamento anunciam as tuas obras. O céu manifesta a glória do Senhor, manifesta as obras do Senhor. Romanos 1:20. Eu vou abrir rapidinho, que é bem curtinho mesmo. Bem curtinho não, o texto é grande, mas eu vou ler só um pedacinho. Romanos 1:20. Vai falar assim, ó: por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Esse rei, ele não conhecia o Evangelho, ele não conhecia o Deus de Israel como nós conhecemos através da Bíblia. Mas através da natureza, ele conheceu a natureza divina de Deus. Um Deus poderoso para criar o sol. Um Deus poderoso para criar tudo o que nós temos. E muitas vezes, né, nós damos mais valor à criação humana do que à criação divina. Eu me pego muito naquela de sentir mais prazer num chocolate do que numa fruta. Que a gente prega aqui, irmãos, mas é primeiro pra gente, né? Será que eu não honro mais o Senhor, sentindo prazer numa manga, numa melancia, que Ele fez boa para mim, do que um chocolate que, apesar de vir do cacau, né, é muito processado. É um alimento processado pelo ser humano. E se a gente comparar a nutrição, né, do chocolate e de uma fruta, coitado do chocolate, né? Não chega nem aos pés. Porque Deus fez árvores agradáveis aos olhos,
e boas para alimento. Nós honramos ao Senhor quando nos deleitamos em tudo que Ele fez. Quando nós sentimos prazer em tudo que Ele fez. Eu imagino Deus do céu olhando e falando: foi para isso que eu fiz, filho. É para você. Para você se sentir amado. Para você se sentir cuidado. Porque eu te amo. Eu acredito que todo mundo tenha um lugar assim que goste de ir. Como eu disse, o meu é a praia, mas eu também gosto de, como diz meu marido, de mato. Esses dias ele falou: nossa, amor, você não quer mais ir no shopping, né? Gente, eu era louca por shopping, tá? Eu era louca do shopping. Ia lá só para, quando era criança, ia lá só para tomar sorvete, né? A família aqui sabe. A gente morava meio próximo ao shopping Aricanduva. E aí, às vezes, o meu pai dava dinheiro da passagem, o que a gente fazia? Ia a pé, tomava sorvete no shopping e voltava a pé. Só para tomar um sorvete. Não comprava nada, né? Só olhava as vitrines e passeava. E de uns tempos para cá, né? Entre shopping e um outro passeio, um parque, né? Algo assim, eu prefiro os outros. Aí ele até falou esses dias: nossa, você não quer mais ir em shopping? Faz tempo que a gente não vai em shopping. Porque eu percebi que não há shopping que se compare ao que o meu pai fez para mim. Irmãos, nesses dias de calor, você sentar embaixo de uma árvore é incrível. O ar-condicionado hoje não dá conta de nós, né? Vocês estão com calor? Eu estou com calor. E são ares condicionados potentes. Mas se estivéssemos embaixo de árvores, estaríamos todos bem refrescados. Segredo? Meu pai que fez. Eu não posso ver um pôr do sol. Eu e a Sofia gostamos muito de pôr do sol e da lua. E aí a gente fica uma para outra, ó. Toda vez a primeira que lembra, né, Sofia? Ó, meu pai que fez. Porque Ele me ama. Porque Ele te ama. E se você procurar na natureza, você vai encontrar coisas que te dão prazer. Coisas que te acalmam naturalmente. Esses dias, o Senhor, como eu disse, né, o Senhor primeiro Ele ministra na gente que está aqui, irmãos. Para depois a gente passar, né? No primeiro ansiolítico aqui que o pastor passou, foi um dia que eu estava um pouco receosa. Eu estava um pouco preocupada em questão de atribuição de aulas. Porque o governo faz uma jogada, gente, com o professor que é coisa de louco. E você nunca sabe o que você vai ter no outro ano. E eu havia me candidatado em uma escola, que dentre as escolas públicas, né, do ensino fundamental, ela é considerada a melhor da cidade. Tem uma diretora que foi a minha diretora quando eu estudei. Já trabalhei com ela também em outra escola. E ela é muito boa, muito firme. E eu falei, eu vou colocar só nessa escola. Gente, tinha um monte de vaga. Mas eu queria naquela escola. E aí tinha lá 14 aulas de inglês. No período da tarde, porque de manhã eu tenho o outro colégio, né, o particular. E eu falei, eu vou colocar só nesse. Porque se for para eu entrar na escola, se o Senhor quiser que eu esteja numa escola pública, né, porque eu acredito que o Senhor precisa de nós lá. Já falei outras vezes, jovens, adolescentes, sejam professores, por favor. O mundo precisa. O Brasil precisa de professores cristãos. E eu me inscrevi, né, para essas aulas e eu estava receosa. E ali depois que o pastor falou a palavra e tal, e aí na hora do louvor, me veio esse versículo novamente. Observem os pássaros. E eu falei, realmente, Senhor, eu nunca vi, eu fiz essa oração, eu nunca vi, Senhor, um pássaro na natureza morrer de fome. Alguém aqui já viu? Você vê um passarinho, talvez um filhotinho caindo do ninho, né? Ou um predador tenha machucado, etc. Mas a gente nunca viu um pássaro morrer de fome. E por que não vemos os pássaros morrerem de fome? Porque
porque o Pai cuida deles. E se o Pai não deixa o passarinho passar fome, eu tenho muito mais valor do que os pássaros. Você tem muito mais valor que os pássaros. Não se preocupe com o seu dia de amanhã. Não fique ansioso pela promoção que você pediu ao Senhor, que você tem orado. Talvez pela faculdade que você quer entrar. Ou um colégio que você queira entrar. O Senhor vai cuidar de você. O Senhor vai cuidar de nós. E naquele dia, aquela palavra me confortou. Absurdamente. O Senhor vai cuidar de mim. Não vai deixar faltar nada para minha família. Eu não sei de onde vai vir, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu sei que Ele vai cuidar de nós. Irmãos, Deus às vezes Ele é muito rápido. Eu cheguei em casa e aí a minha amiga me mandou mensagem. Ela já trabalha na escola estadual há bastante tempo. Então ela entende muito dos protocolos, né, de atribuição de aula. E aí ela falou, amiga, você conseguiu aquelas aulas? Falei, eu não sei, ninguém me ligou, ninguém falou nada, eu entro lá, não vejo. Mas você está entrando no RH, no tal lugar, tal lugar? Eu falei, não. Ela falou, entra lá. Irmãos, todas as aulas foram atribuídas para mim. E segredo, né? Eu não sabia, mas eram aulas para crianças. Eu costumo dar aulas para adolescentes. Já dei aula para criança de inglês, né? Mas é assim, né? É fora da minha zona de conforto. Mas o Senhor, Ele faz isso conosco. Ele gosta de nos tirar da zona de conforto. Por quê? Porque quando saímos da zona de conforto, nós amadurecemos. E eu tenho certeza, irmãos, que alguma criança que está lá precisa de um referencial. Precisa de um bom exemplo. Precisa ser olhada, precisa ser amada. Né? No ano passado que eu dei aula no Rangel, eu ouvi de vários alunos. Nossa, Pro, mas você é toda certinha. O que acontece com você? Falei, é porque eu sei quem eu sou. Eu sei que certas coisas não combinam comigo. Não combinam com a minha realidade. Claro que lá a gente não pode falar de Jesus abertamente, né? Nossa, daria um processo. Mas eu vou com uma camisa cristã, do meu cunhado, cadê ele? Tem Style. GVC Church Store também tem camisa. Glória a Deus. E aí eu vou com a camisa cristã, às vezes a pessoa pergunta o que é, né? O que significa? É essa deixa, é isso que eu queria. Né? Ou às vezes um aluno vem, ai, Pro, você também é evangélica? Eu também sou, né? Porque se identifica. Deus, Ele nos quer sendo exemplos para essa humanidade também. E Deus, Ele vai cuidar de você. Eu não sei qual é a sua ansiedade hoje. Se é na parte profissional, se é na saúde. Talvez você esteja em isolamento. Talvez você esteja com sintomas graves. Mas o Senhor vai cuidar de você. Talvez você esteja com um parente doente e preocupado. O Senhor vai cuidar desse parente. Porque o Senhor cuida de tudo. Continuando, ele fala assim: observem os lírios dos campos. Por quê? Eles não costuram. Eles não fazem roupa, mas nem Salomão, o rei Salomão, grande rei Salomão, o homem mais sábio da terra, se vestiu como eles. Nem Salomão descobriu a fórmula de se vestir como um lírio do campo. E se o Pai cuida das flores para ficarem tão bonitas, agora principalmente para nós mulheres, né? Se o Pai cuida das flores para elas ficarem tão bonitas, você vai ficar muito mais bonita, minha irmã. Com esse sorriso no rosto, a alegria da salvação, não tem flor que dê par para você. A Bíblia fala, né? Um coração alegre aformoseia o rosto. A alegria da salvação nos deixa até mais bonitos. O Senhor vai cuidar de você.
O Senhor não vai deixar faltar roupa, o Senhor não vai deixar faltar comida, o Senhor não vai deixar faltar nada para você. Se você tem um sonho, eu tinha o sonho de entrar na faculdade. E não havia possibilidade financeira de entrar na faculdade. Eu sempre fui uma boa aluna. E eu tinha o sonho de entrar. Eu não sabia o que eu queria fazer, irmãos. Cada vez era uma coisa. Mas eu queria fazer uma faculdade. E já casada, com a Sofia pequenininha, eu consegui uma bolsa de estudos integral. Meses antes, eu estava muito triste. E o Senhor me disse que Ele me daria um presente. Que eu não ia acreditar. E eu nem imaginei que eu fosse ganhar essa bolsa. Não estava nem no plano, né? De tão alto que era o sonho. Irmãos, 3 anos de faculdade, eu não paguei R$1. No primeiro semestre, uma professora falou para mim assim, falou para todo mundo, né, na verdade. Vocês têm que ter esse livro, porque não sei o que lá, esse livro. Um livro dessa grossura, de um gramático, né, muito famoso. E na época, acho que custava R$80. E eu falei, Senhor, você me deu a faculdade. E você não faz nada incompleto. Se a professora disse que eu precisava desse livro, então o Senhor vai prover esse livro. Eu não sei de onde, porque o Senhor sabe a minha condição financeira. Mas o Senhor vai providenciar. Dias depois, o meu pai chegou com esse livro. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que você sonha. E às vezes o seu sonho é tão grande que você sonha só com você mesmo. Você nem fala. Porque talvez se você falar, alguém vai falar assim, nossa, mas você está sonhando muito alto. Nossa, é isso? Como você vai conseguir? O seu pai cuida de você. E a Bíblia diz que Ele opera em nós o querer e o realizar. Se Deus colocou um sonho na sua vida, não é à toa. Não é à toa. O Senhor tem planos para nós. A Bíblia diz que Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito. Nós não precisamos ficar ansiosos. Nós temos que voltar a esse estilo de jardim. Para finalizar, semana passada o Raoni já introduziu a minha palavra, viu, Raoni? Isso é uma bênção, Raoni. Porque ele pregou aqui sobre Jesus no Getsemane, no Jardim das Oliveiras. Irmãos, Judas sabia onde Jesus estava. Jesus não disse que ia para o jardim orar para ele. Mas Judas sabia. Judas tem bola de cristal? Como que Judas sabia que Jesus estava lá? Porque Jesus sempre ia para o jardim orar. A gente pegou muito, a igreja cristã por um tempo pegou muito a ideia do monte. Mas a questão não é um monte, a questão é o jardim. A questão é o lugar secreto. A questão é marcar aquele lugar. A questão é chegar para o papai, eu estou tão ansiosa, eu preciso tanto, mas olha essa folha de árvore, olha o detalhe dessa árvore, olha essa flor, Jesus. Você pensou em cada detalhe para essa flor, que daqui a pouquinho ela vai murchar. Então eu tenho certeza que você vai cuidar de cada detalhe do meu sonho, do meu plano, do meu projeto, do que eu preciso. Deus vai cuidar de nós, irmãos. Nele, nós lançamos toda a nossa ansiedade. Nesse lugar do jardim que Jesus frequentava. Irmãos, e se Jesus ia para o jardim orar? Se Jesus frequentava um jardim, quem somos nós para dizer que não é legal um jardim? Se Jesus se retirava para um jardim, é porque Ele queria esse contato especial com o Pai. E nós precisamos voltar ao estilo de vida do jardim.
o estilo de vida daquele encontro diário com o Pai. E como diz Alessandro Vilas Boas, o meu orgulho me tirou do jardim. Esses versos são maravilhosos. Mas tua humildade, Jesus, colocou o jardim em mim. Você tem um jardim secreto com o Pai dentro de você. O Éden habita em você. O Espírito Santo está à sua disposição 24 horas por dia. Jesus, como o Raoni pregou semana passada, as lágrimas que se converteram em sangue, as lágrimas de sangue de Jesus, o cálice dele foi a ausência da presença de Deus. Ele sabia que enquanto carregava o meu e o seu pecado, ele ia ficar longe de Jesus. Ele ia ficar longe da presença do Pai. E essa presença que Jesus ficou longe por um tempo para carregar o meu e o seu pecado, está à nossa disposição 24 horas por dia. O jardim está à sua disposição e Deus está te convidando para o jardim, para essa vida de jardim, essa vida de contemplar a natureza e de bendizer ao Senhor por tudo que Ele fez e perceber o cuidado de Deus em tudo o que Ele faz. A natureza revela o nosso Deus, revela o Pai cuidadoso que Ele é. E com você não será diferente. Amém?